Olá, pessoal, muito bom dia para todo mundo. Seja bem-vinda e seja bem-vindo para que todo mundo fique muito bem informado. Vamos nós nessa quarta-feira, hoje dia 29 de abril, então vamos às informações. Ao vivo com a gente tem Fábio Gomes, Aline Melo, Gessé Acioli e Joel Almeida. Fábio vai trazer os principais assuntos do nosso portal nessa quarta-feira e o que teremos hoje, hein, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1. Um dos principais destaques de hoje, que repercutiu bastante nas redes sociais hoje pela manhã, é de um vídeo onde um advogado acaba arrastando um homem no capô do veículo. Esse caso aconteceu ontem aqui em Caruaru, de acordo com a nossa apuração aqui com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, com a Polícia Civil, com o Sindicato dos Oficiais de Justiça de Pernambuco, o oficial de justiça e um outro homem foram cumprir um mandado de busca e apreensão em um veículo e essa mulher acabou acelerando o carro e arrastando esse homem, como a gente consegue ver nas imagens. Essas duas pessoas ficaram feridas, tanto o oficial de justiça como o fiel de depósito, e daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes sobre esse caso, Almir. Mas que história impressionante essa, hein, Fábio? Impressionante. A Aline vai falar sobre a conta de energia elétrica que vai ficar mais cara agora no mês de maio, já a partir do dia 1º, hein, que vai entrar em vigor a bandeira tarifária amarela em todo o país. É um sobe e desce danado, né, Aline? Bom dia para você. Sobe e desce mesmo, Almir. Muito bom dia para vocês. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, o aumento será de quase R$ 1,90 a cada 100 kW de energia consumido. Por isso, estaremos daqui a pouquinho com um representante da Neoenergia para receber algumas orientações de como os consumidores podem economizar, mudar algumas práticas do dia a dia e, quem sabe, ter um susto não muito grande quando a conta de energia chegar no próximo mês, né, Almir? Evitar esse susto, evitar esse gasto, né, Aline? Tá combinado, então. Gessé chega com orientações para o consumidor também, só que dessa vez o assunto é o contrato com cláusula de fidelização. É uma modalidade que é comum em serviços de telefonia e de internet, por exemplo, mas existem critérios para isso, né, Gessé? Bom dia para você. Pois é, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo. A gente sempre se depara com essa situação, né, de contratar algum serviço e ter aquela fidelização, ter que passar um tempo com aquele contrato. Então a gente vai entender, com a ajuda de um especialista, quando isso é devido, quando não é devido, o que a gente pode fazer para evitar gastos desnecessários em caso de um contrato de fidelização. Então daqui a pouco a gente chega trazendo mais informações, fica ligado. Olha aí, esse assunto é importante demais também. E Joel traz as boas notícias de hoje quando o assunto é oportunidade de trabalho. Afinal, quarta-feira também é dia de AB Emprego, né, Joel? Bom dia. Bom dia, Almir. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui no AB1. É isso mesmo. Hoje a gente vai trazer mais de 800 vagas que estão disponíveis, não só na região, mas no estado inteiro. Um bocado dessas vagas tem, por exemplo, critérios diferentes para conseguir essas vagas, salários e outros benefícios. Daqui a pouco a gente vai detalhar tudo isso aqui no AB1, Almir. Tá certo, Joel. Combinado, turma? Estamos juntos nesse AB1. E nessa edição, a gente também vai falar sobre fonte de renda. A gente vai ver a produção e a venda de tortas aqui em Caruaru. De forma específica, vamos ver as famosas fatias gigantes que estão fazendo o maior sucesso. E esse sucesso tem ajudado no sustento de muitas famílias. É daqui a pouquinho no seu AB1, que tá começando agora. Muito bem, são 11 horas mais 52 minutos e vamos juntos, aqui pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região, pelo Globoplay também, e tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse momento? Olha aí, cenário diferente de ontem, muita chuva ontem, né? Hoje a gente vê pedaços de céu azul e essas nuvens, e o dia deve seguir assim, com possibilidade de chuvas rápidas e isoladas também. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 27 graus, hein? E a mínima deve ficar ali na casa dos 21. Então vamos às demandas da comunidade no seu AB1, porque moradores do Cedro aqui em Caruaru andam enfrentando muitos problemas na rua em que moram. As reclamações, de fato, são muitas e as soluções
ainda não chegaram por lá. Vamos ver? Essa não é a primeira vez que a reportagem da TV Asa Branca mostra a situação da rua José Carlos Coutinho. Os moradores já estão cansados de pedir soluções para os problemas que só crescem na localidade. Em um lado da via, o esgoto a céu aberto escorre para todos os lados. Em dias de chuva, a situação fica ainda mais grave. A água suja chega a invadir casas e estabelecimentos do local. No outro lado, crateras abertas dificultam a locomoção de pedestres e veículos. Maria Lúcia mora nessa mesma rua há 20 anos. Ela define a situação como insuportável. Tá um absurdo, tá insuportável, porque além de estar o buraco, né, tá saindo rato, muito rato, viu, não é pouco não. E tá entrando para dentro dessas casas tudinho aqui. E está incomodando bastante porque o trânsito aqui está muito ruim. Aqui os carros passam muito rápido, capaz de entrar na calçada aqui das casas, invadir a calçada. Se tiver criança brincando é perigoso, entendeu? Esta rua é um local de acesso importante para o bairro. Quem sempre transita por aqui sabe que a rotina é difícil. Até existem muitas queixas em questão do pessoal que trabalha com Uber, que muita gente deixa de pegar a corrida também para cá por conta do acesso que não tem. Além de esgoto, de inundações, que inclusive toda vez quando chove, o pessoal aqui da rua de baixo, onde tem os locais de trabalho no estabelecimento, inundam. Porque é aquela questão, joga para a prefeitura joga para a Compesa. E fica naquela, a gente não sabe quem é quem da história. Então quem se prejudica é quem? Os próprios moradores aqui da rua Venezuela. Os moradores já denunciaram a situação da rua diversas vezes, mas nada foi feito. Aqui já vieram os pessoal aqui, eu acho que a semana passada ele estava aqui e só vai olhar, tira foto e nada, e não resolve nada. A situação do mesmo jeito. No dia a dia, como é que isso afeta vocês? É péssimo, muita barata, rato, inseto em casa. E aí, tá aí, a resposta é essa daí que vocês estão vendo. É mais uma comunidade sofrendo com esses problemas, não é, pessoal? E cá para nós, que problemão, hein? A gente foi em busca das respostas, a Compesa disse que não executou nenhum serviço na rua José Carlos Coutinho. Então a gente entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras. Eles disseram que sobre o problema de saneamento, uma equipe está programada para executar o serviço de pavimentação e captação da água para diminuir os impactos das próximas chuvas até a finalização da obra de drenagem nessa localidade aí. Então a gente vai seguir acompanhando essa história aqui no AB1 também, hein? E em uma avenida do Indianópolis tem problema na rua. A nossa equipe foi até o local para conferir essa situação também. Vamos dar uma olhada. Imagine você que pedestres, moradores e motoristas estão sofrendo com o mesmo problema. O culpado é este esgoto bem no meio da Avenida Geraldo de Andrade, no bairro Indianópolis, em Caruaru. De acordo com os moradores, há quase um mês, a água suja escorre pela rua até uma das avenidas mais movimentadas da cidade. Todos os moradores dessa rua, atrapalha tudo. Ninguém estaciona carro, ninguém pode atravessar. Velha, feito eu, de 85 anos, é cacarejando, pronto. Pode sair também? Pode não. Aqui é uma avenida principal e é uma avenida que mudou o trânsito e agora é toda aqui. A senhora estava explicando que tem matado muita barata. E barata, ontem mesmo matei 8. Quando eu cheguei de viagem, estava um monte aí dentro de casa. De mosca, e mosca. Sujeira triste. Cubra, meus filhos, cubra, mamãe, cubra, senão vamos adoecer por conta de... É sujeira isso daí. A Dalgisa mora em frente ao esgoto. Ela conta que a família e as visitas precisam fazer uma verdadeira manobra para entrar e sair de casa. O mais assim prejudicado somos nós que entramos a cada instante, né? E quando chega uma pessoa visita, veja só que vergonha. A gente limpa a nossa casa e a frente da casa o odor ninguém suporta. O que a senhora espera que seja feito? É reparado isso, com urgência, além de tudo, nossa própria saúde está em risco. Não é verdade? Além do mal-estar, o mau cheiro, o terrível, que você pode imaginar de ruim e de vergonhoso.
Edilson diz que ele e a vizinhança já ligaram para a Compesa, mas a companhia não veio resolver o problema. A gente já está com esse prejuízo aqui há mais de um mês, já contactamos com a Compesa e alguns outros órgãos, que até a Prefeitura a gente também já fez essa abertura, só que ninguém faz nada e a situação é só a cada dia piorar, porque você vê, o buraco está aumentando. Isso não são dejetos, inclusive, que ninguém aqui consegue jantar mais, porque o mau cheiro é horrível dentro das casas. Está trazendo também animais como mosca, barata, porque essa própria nossa moradora aqui também já disse que só hoje ela matou 10 baratas. Então isso é um absurdo, porque a gente paga esgoto. Porque isso aqui todo dia, toda a conta da água da Compesa vem o esgoto e a taxa de água. E inclusive até a água cortaram agora, que a gente está sem água há 10 dias também. E espero que a Prefeitura, que deve ser com a parceria com a Compesa, ela não deixe mais a situação. Porque você vê, a gente tem, praticamente isso aqui é uma avenida, certo? Uma avenida que é cortada aqui já próximo do shopping. A gente tem a Secretaria da Educação do Estado. Tem, a flexibilidade aqui é muito alta agora por conta do desvio que fizeram aqui em cima, que é o anel viário. E agora todos os carros passam por aqui. Então você vê, ninguém pode estacionar na frente da residência por conta desse buraco. Ninguém pode ficar aqui na frente por conta desse mau cheiro. E a gente está levando para dentro de casa, entendeu? Então a gente pede que encarecidamente os órgãos públicos tomem conta dessa situação, porque a gente já não aguenta mais. É um contratempo danado também, não é, pessoal? A gente ouviu aí os moradores, a gente ouviu o que disse a dona Adalgisa, por exemplo, e é a mais pura realidade. Em casa, ninguém aguenta aquele mau cheiro lá fora. E quando a gente vai receber uma visita, hein? Um parente, um amigo, uma amiga, como é que fica? A gente fica envergonhado mesmo, porque o cheiro está todo dentro de casa, né? O mau cheiro invade a casa, toma conta daquele espaço e aí a gente fica constrangido quando recebe alguém. É uma situação de fato muito difícil. A gente foi em busca das respostas, a gente entrou em contato com a Compesa. Sobre o esgoto, eles disseram que não foi localizada nenhuma solicitação desse serviço lá nos canais oficiais, mas a partir das informações que a gente viu nessa reportagem, uma equipe vai ao local para executar os reparos necessários. E sobre a falta de água, a Compesa disse que uma equipe também vai ser enviada para verificar o que é que pode estar provocando esse problema. Tá aí mais uma demanda que a gente vai seguir acompanhando junto aos moradores até que tudo seja resolvido. E olha que, infelizmente, tem mais problema de saneamento básico aqui em Caruaru. A dona Carmen Amaral mora no Cidade Jardim e mandou um vídeo pra gente mostrando a situação da rua como é que tá. Tá na hora da gente conferir o Momento WhatsApp de hoje. Esse esgoto tá vendo? Um extravasamento na minha calçada, que é justamente na porta de entrada da garagem. É horrível. Esse esgoto já foi consertado, mas precisa ser consertado novamente. Olha a imundícia descendo para a casa de todo mundo lá embaixo, que já estão muito prejudicados. Todo mundo prejudicado por lá também, não é, dona Carmen? É um problema recorrente na cidade. A gente tem visto aqui no AB1. A gente falou com a Compesa também. Eles disseram que uma equipe será enviada aí para o local para executar os serviços de reparo. Lembrando que você também pode participar do Momento WhatsApp. Você grava um vídeo com um problema aí da sua rua e manda para a gente pelo 99198-8212. A equipe vai até lá e a gente vai seguir acompanhando para trazer aqui com o maior prazer a solução também e mostrar no Momento WhatsApp. Vamos seguindo? Agora está chegando o AB Emprego para a gente falar sobre coisa boa, não é? 12h, 2 minutos, é hora de conferir as oportunidades dessa quarta-feira nas agências do trabalho e na Casa do Trabalhador. Joel Almeida é quem está chegando ao vivo para contar tudo para a gente. Oi, Joel, uma boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. Eu faço questão de receber vocês com um sorriso no rosto, porque a gente vai falar de coisa boa, sobre emprego, oportunidade. A gente tem só nesta quarta-feira mais de 800 vagas disponíveis em todo o estado. A gente vai ver algumas delas que a Secretaria do Estado, responsável por essas vagas, enviou, que são as vagas aqui para Caruaru. Vamos ver. Em Caruaru tem uma vaga para açougueiro, uma vaga também para administrador de empresas, 5 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, uma vaga para alinhador veicular, 4 vagas para atendente de lojas, 50 vagas para atendente de telemarketing, 2 vagas para auxiliar administrativo, uma para auxiliar de contabilidade,
7 vagas para auxiliar de limpeza, 3 vagas para cozinheiro, 1 para eletricista, 3 vagas para embalador, vagas também para engenheiro civil, manicure, pedicure e mecânico, 2 vagas para motorista carreteiro, 7 para operador de caixa, 1 para recepcionista, 5 para repositor em supermercados, 1 vaga para sushi man e 10 vagas para vendedor pracista. Olha aí quanta vaga disponível, mas além dessas oportunidades, a gente separou aqui na região outras vagas também disponíveis. Mas para você que é daqui de Caruaru, você pode procurar a agência do trabalhador, que fica mais próximo da sua residência, aqui em Caruaru. Fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro da cidade, na mesma rua da CDL, por trás da prefeitura. O telefone é o 3719-9480-81, 3719-9480, e o site é o cedep.pe.gov.br. Falei dessas outras vagas na região, a gente vai acompanhar agora. Você vai acompanhando na tela, eu vou falando aqui, tá bom? Olha, a gente tem em Belo Jardim, por exemplo, uma vaga para auxiliar mecânico de refrigeração. Em Bezerros, 3 vagas para armador de ferragens na construção civil, 3 vagas para auxiliar de expedição, 5 vagas para carpinteiro, 10 vagas para pedreiro, 20 vagas para servente de obras, 5 para vendedor pracista. Essas foram as vagas de Bezerros. A gente tem para Garanhuns 40 vagas de auxiliar de linha de produção. Palmares, na Zona da Mata, tem uma vaga para auxiliar de linha de produção. Santa Cruz do Capibaribe tem diversas vagas, 10 vagas para atendente de lojas e mercados, 3 vagas para auxiliar de estoque, 7 vagas para pedreiro, 10 vagas para servente de obras, 5 vagas para técnico de segurança do trabalho, 4 vagas para vendedor interno. E agora vamos falar sobre as vagas de Serra Talhada, no Sertão. 2 vagas para assistente de vendas, 2 para atendente de balcão, 3 vagas para motorista entregador. Todas essas vagas que a gente trouxe hoje, reforço para vocês, estão no site cedep.pe.gov.br. Você também pode procurar a Agência do Trabalhador, mais próximo da sua residência, a Casa do Trabalhador, que fica aqui em Caruaru, na rua Floriano Peixoto. E nesse site você também encontra todos esses endereços. Portanto, essas são as vagas de hoje. Almir. Muito bem, Joel, muito bem. Você sabe que sexta-feira é dia do trabalhador, não é? E nesse período, o debate sobre os direitos dos trabalhadores sempre ganha mais importância, não é? Hoje, a gente vai saber o que diz a lei sobre faltas e atestados. Afinal, quando é que o trabalhador pode se afastar com o atestado médico e quando o documento comprova apenas o comparecimento dele? Você vai falar sobre isso agora, né, Joel? Vou sim, Almir. Olha só, quem vai responder mais sobre esse assunto é o advogado que está aqui conosco, o Feliciano Gonçalves. Boa tarde, Feliciano. O Almir estava perguntando, existe uma diferença entre atestado e uma declaração de comparecimento, né? Quais são esses casos que esse trabalhador recebe essas duas documentações para entregar na empresa? Boa tarde, tudo bem? Então, a declaração de comparecimento, ela vai consistir basicamente no caso de exame, por exemplo. E aí o trabalhador, ele não fica abonado daquela falta, certo? Após o horário do exame, ele deve retornar ao trabalho, ok? Esse horário ali, que ele estava disponibilizado para fazer o exame, o empregador ele pode abonar desde que haja uma convenção, um acordo coletivo. Isso veio com a reforma trabalhista. Porém, ele não é obrigado a abonar essa falta. Já no atestado médico, ele é obrigado a abonar essa falta, certo? O empregador ele não deve ter redução salarial e nem compensar esse horário ali, desse dia que estava ausentado do trabalho em razão da doença, certo? Vamos agora para uma situação aqui que não é uma situação fictícia, tá? Hipotética. Tem um trabalhador que está trabalhando ali na empresa, enfim, de repente ele passa mal, vai para a UPA, chega na UPA, ele recebe só uma declaração de comparecimento. Ele deve retornar ao trabalho ou não? Como o chefe imediato ali viu que ele passou mal, pode abonar realmente essas horas? Então, via de regra, pela CLT, ele deveria retornar ao trabalho, certo? Com a reforma trabalhista. Todavia, isso vai ser analisado caso a caso. O trabalhador ele deve flexibilizar, em virtude do caso concreto apresentado aí, ele deve sim abonar, tendo em vista que ele estava doente. Porém, caso ele não abone, isso deve ser organizado de acordo com o sindicato da categoria. O sindicato deve entrar em ação e deve resolver para que ele seja abonado esse dia aí de ausentamento do trabalho. Agora me explica, atestado médico é uma dúvida muito recorrente.
Você pegou um atestado médico, às vezes só de um dia, às vezes de mais dias, mas precisa ir ao trabalho, precisa ir à farmácia comprar remédio, ou hora ou outra faltou alguma coisa em casa, precisa ir ao supermercado. E aí, como é que fica? Atestado médico é só para ficar em casa ou pode sair? Então, não necessariamente você, imposto do atestado médico, deve ficar recluso em casa. Você pode se locomover até um supermercado, até uma farmácia, para coisas ali do dia a dia básica, né? Mas você não pode, por exemplo, fazer uma viagem, você não pode ir para uma balada, isso não pode. Mas fazer uma coisa ali do cotidiano, ir até uma farmácia comprar um medicamento no supermercado, isso pode sim, com certeza. Muito obrigado pelas informações, Feliciano. Então, estão aí esses casos em que a pessoa pode receber esse atestado médico e também apresentar a declaração para a empresa, tá bom? Almir, eu volto com você no estúdio. Muito bem, Joel. Sempre bom a gente conferir essas possibilidades de orientações no AB Emprego. Valeu, Joel. E olha só, pessoal, o Ministério da Previdência Social e o INSS modernizaram as regras para a concessão do benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, lembra? Então, a Aline Mello está ao vivo e vai falar sobre essas novidades agora. Né, Aline? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde mais uma vez a todos que nos acompanham. Antes, já era possível colocar o atestado médico de forma online, sem precisar fazer aquela perícia presencial, contanto que o afastamento fosse de até 60 dias. Mas agora isso foi ampliado. E quem explica para a gente é a advogada Vitória, que está aqui para conversar conosco. Boa tarde, Vitória. Conta aqui que mudanças foram essas. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Exatamente, antes já era previsto e agora com a portaria número 13 de 23 de março de 2026, prevê aí esse aumento de lapso temporal de 60 até 90 dias. Então, por meio de documentos, aí o segurado pode estar anexando ao seu pedido e aí a própria perícia vai ver se até 90 dias consegue estar aí concedendo esse benefício. E como é que faz para ter esses benefícios? Qual é o passo a passo? Então, ele tem que entrar na plataforma do Meu INSS e ali preenchendo todos os campos, que inclusive houve até uma novidade, que ele vai ter acesso a 2 campos. O primeiro, ele vai poder indicar a data do início dos sintomas que ele começou a estar sentindo e logo após ele vai ter um campo para descrever quais foram esses sintomas. Então, isso, no momento da análise, o perito poderá avaliar e levar em consideração todos esses sintomas que foram relatados e aí apresentar aí uma concessão de até 90 dias para esse afastamento. Para esse atestado ser aceito, é necessário que ele siga alguns requisitos? Se sim, quais? Sim, ele precisa estar bem completo. A gente orienta que esteja também constando o CID, que é muito fundamental. E aí um laudo bem fundamentado, a chance de ser concedido aumenta mais. Existe um valor fixo para esse benefício ou é calculado a depender de cada situação? Como é que funciona? Isso, o valor vai depender de cada situação, mas nunca pode ser abaixo do salário mínimo. Então vai depender aí de qual situação, né, do tipo de segurado. Muita gente tem dúvida também com relação às obrigações da empresa nesse período. Enquanto o funcionário estiver afastado, a empresa tem alguma obrigação ou não? Não, nesse caso, enquanto ele estiver afastado, quem vai ter a obrigação de estar dando esse auxílio é o próprio INSS. A empresa vai ter ali que realizar o pagamento dos 15 primeiros dias. Logo após, o próprio INSS que vai estar aí realizando esse pagamento conforme o período do afastamento que foi concedido. Geralmente, esse retorno do INSS para saber se o benefício foi aprovado ou não acontece em quanto tempo? Via teste médio a gente consegue ter um retorno bem mais rápido, porque ali vai ser analisado com as bases documentais que aquele segurado estará anexando ao pedido. Então, acredito que seja aí em torno de 3 a 4 dias para que seja uma decisão, né? Sair uma decisão se foi deferido ou indeferido o pedido. Caso não seja aceito, a pessoa ainda pode recorrer, talvez ir presencialmente fazer essa perícia, né, já que inicialmente não foi necessário? Sim, caso haja necessidade, abrirá uma exigência no próprio sistema do Meu INSS e aí o próprio segurado pode estar marcando a perícia médica presencial. Ok, muito obrigada por suas informações, orientações importantes que veio aí facilitar o acesso a esse benefício tão importante, né, Almir? Volto com você. Importante demais, viu, Aline? Importante demais. Muito obrigado por essas informações, hein? Estamos juntos no AB1. Agora vamos aos destaques do G1 Caruaru e região. Fábio Gomes está chegando, pessoal, com informações sobre um caso impressionante que aconteceu aqui em Caruaru envolvendo uma advogada.
Conta pra gente, Fábio. Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado com a gente aqui nesse AB1 de quarta-feira. Esse caso chamou muita atenção, essas imagens que foram registradas por câmeras de segurança do bairro do Salgado repercutiram bastante nas redes sociais desde ontem à noite. As imagens que a gente observa, a gente consegue ver o momento em que essa advogada ela acaba arrastando um homem, né, que fica preso, segurando na parte da frente, né, do capô do veículo para não cair. Essas imagens foram registradas no bairro do Salgado ontem. Essa advogada em questão, ela foi identificada por Fernanda Ferreira de Souza e 2 homens ficaram feridos durante essa ação, de acordo com a Polícia Civil. Essas vítimas foram identificadas por Marcones Alves Feliciano, um oficial de justiça do Tribunal de Justiça de Pernambuco, e Rodolfo Moraes de Guzmão, que era um fiel depositário que acompanhava o servidor público. De acordo com o Sindicato dos Oficiais de Justiça do Estado, Marcones e Rodolfo estavam dando cumprimento ao mandado de busca e apreensão contra o veículo dessa advogada. Quando ela foi localizada no bairro do Salgado, o oficial de justiça se apresentou formalmente e informou sobre a ordem judicial. De acordo com o sindicato, a advogada teria dito que ia fazer uma ligação telefônica e empreendeu fuga. E durante esse momento, ela acabou atingindo o Rodolfo, que precisou se segurar no capô. Nessas imagens é possível a gente ver que ela acelera o carro e o homem é arrastado por alguns metros em alguns trechos dessas vias. De acordo com a delegada Natália Araújo, da delegacia do Salgado aqui de Caruaru, uma viatura da Polícia Civil passava no momento e viu exatamente o momento em que o homem era arrastado e, de acordo com a delegada, os policiais fizeram esse acompanhamento tático para garantir a segurança desse homem. Essas vítimas tiveram ferimentos leves e abalo psicológico, de acordo com a Polícia Civil, e durante a terça-feira, equipes da delegacia realizaram buscas pela advogada, mas não conseguiram localizá-la. Um inquérito policial foi instaurado para apurar todo esse caso. A delegada Natália Araújo explicou que essa mulher, a advogada, ela não é considerada foragida porque não tem um mandado de prisão contra ela. No fim da manhã de hoje, a advogada Fernanda Ferreira emitiu uma nota de esclarecimento dizendo que não recebeu a leitura de qualquer notificação judicial referente à busca e apreensão desse veículo mencionado. Ela também informou que o homem envolvido na abordagem não teria se identificado e que ela engatou a marcha ré do carro e esse homem pulou no capô. O G1 também entrou em contato com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, que disse estar acompanhando os desdobramentos desse caso, e a OAB Caruaru até o momento não se posicionou, mas disse que atua na defesa das prerrogativas da advocacia e no respeito ao devido processo legal. A Polícia Civil informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar todo esse caso e a gente segue acompanhando esses desdobramentos aqui no G1, Almir. Sim, Fábio, a gente vai seguir acompanhando. De fato, é um caso que chama muita atenção, é impressionante, é uma cena absurda, não é? Porque envolve perigo para todo mundo. Para a própria advogada que estava dentro do carro, não é? Ao volante, essa pessoa que ficou no capô, evidentemente, olha o nível de exposição de perigo, não é? E as pessoas nas ruas. Afinal de contas, a visibilidade da motorista diminuiu consideravelmente com a presença dessa pessoa que ficou agarrada ao carro ali no momento em que ela conduzia esse veículo, não é? Ou seja, a gente vai seguir acompanhando os desdobramentos também das investigações a respeito desse caso. E, Fábio, no G1 também tem informações a respeito da Neoenergia, que foi condenada a pagar uma indenização a uma família, não é? Exatamente, Almir. Essa condenação foi divulgada pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, né? A gente tem essa reportagem completa aqui no nosso portal e ela é referente, né, a um caso que aconteceu no Recife no ano passado. A Neoenergia ela foi condenada a pagar R$600 mil em indenização à família de um jovem que morreu eletrocutado em um alagamento que aconteceu no Recife. A vítima foi o Juan Pablo da Silva Melo. Ele tinha 21 anos quando levou um choque ao passar por uma área alagada na rua Dom Bosco, no bairro Boa Vista, no centro do Recife. Esse caso ele aconteceu em fevereiro, do dia 5 de fevereiro de 2025. A sentença do Tribunal de Justiça de Pernambuco foi publicada na segunda-feira, em segundo grau, e reverteu uma decisão de um juiz de primeiro grau que negou essa indenização à família de Juan Pablo. De acordo com a defesa da família, o valor a ser pago pela Neoenergia pode chegar a R$1 milhão, já que a concessionária também terá que arcar com a pensão mensal equivalente a 2/3 do salário mínimo, que são os custos processuais e os honorários dos advogados. Essa decisão ainda cabe recurso e a empresa informou que já apresentou contrarrazões ao recurso apresentado e reitera que a ocorrência não teve relação com qualquer estrutura da distribuidora. Em primeiro grau, a decisão do juiz foi favorável à Neoenergia, acatando a justificativa de que a rede elétrica que causou o choque era clandestina, feita por um fiteiro que funcionava no local.
Porém, a família da vítima recorreu em dezembro do ano passado e a decisão foi revertida no 2º grau no TJPE. Apontando a câmera do celular para o QR Code, o pessoal de casa que está acompanhando a gente nesse momento pode conferir mais detalhes sobre esse e também sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Tá aí, informações muito importantes no nosso portal. Fábio Gomes, meu amigo, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você e até amanhã. Por nada, Almir. Bom trabalho para você também. Uma excelente tarde para você e para todo mundo que acompanha a gente, meu amigo. Até amanhã. Valeu, Fábio. Muito obrigado. E a seguir no AB1, a gente vai falar sobre os cuidados com o sarampo, hein? Por quê? Porque o Brasil voltou a registrar casos dessa doença. Mas, claro, a vacina é fundamental para manter o controle aqui no país. A gente volta já, 12h, 18 minutos agora. AB1 de volta para você, 12h, 20 minutos. Vamos dar uma olhadinha na movimentação do trânsito aqui em Caruaru. Olha essas imagens aí, ó, da Rua Visconde de Auma. Um comecinho de tarde aí, ó, comecinho de tarde com muito sol, como a gente percebe até no reflexo ali do para-brisa dos carros, ó, a gente percebe a movimentação ali dos pedestres também, motociclistas, inclusive tem aquela área verde ali, não é um indicativo de que os veículos não devem passar por ali, não é? Como a gente percebeu uma motocicleta passando agora há pouco. É preciso respeitar essa sinalização também. E a gente vê uma movimentação tranquila nesse trecho da cidade, nessa conexão do centro com o bairro Maurício de Nassau. E vamos seguindo com o seu AB1. Então vamos para o seu direito agora. Hoje tem reclamação, pessoal, sobre a compra de uma máquina de lavar que apresentou defeito depois da compra. Então, Gessé Ascioli está ao vivo e vai trazer essas informações com as orientações também, o que fazer em situações desse tipo. Né, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Imagine só a gente comprar um produto novo e ter aí a dor de cabeça do pós-venda, né? O produto está com defeito, está apresentando falhas e, de repente, a empresa que presta ali o serviço de pós-venda, né, com a garantia, não está prestando adequadamente e não está resolvendo o problema. É o caso da dona Márcia Florencio, que entrou em contato com a gente, que a gente confere agora a situação dela. Eu comprei uma máquina de lavar e essa máquina vem me dando problema. Eu solicitei, deixei a assistência ciente do que está se passando. Aí eles vêm na minha casa, vieram a primeira vez, condenaram a parte hidráulica da minha casa. E eu fiz o que eles mandaram, né, o que eles solicitaram, e quando eles foram embora, com poucos dias, 2 dias depois, voltou o mesmo problema. Aí eu voltei a solicitar novamente, e já deixando claro que queria outra máquina, né, por curto prazo de compra. Só que eles mandaram outra pessoa para olhar a máquina, ajeitar. E eles condenaram a parte elétrica da minha casa. Conclusão, com 2 dias depois, o mesmo problema. Aí eu venho em busca dos meus direitos, né? E aí eles não querem devolver, colocar uma máquina nova ou devolver o dinheiro? Não, porque eles deixam ciente que o problema não é da máquina, e sim, uma hora é da parte hidráulica, outra é da parte elétrica, e o problema não é resolvido. Pois é, lamentável essa situação, porque fica transferindo a culpa, né? Sempre o problema é com a consumidora. E aí, para a gente entender como resolver a situação, como buscar o seu direito nessa situação, eu estou aqui com o Niverson Moura, que é advogado especialista em direito do consumidor. Niverson, o que é que ela deve fazer, ou as pessoas que estão passando por uma situação como essa devem fazer em situações nesse sentido? Boa tarde. Boa tarde, Almir, boa tarde a todos que nos acompanham. A garantia serve para isso. A garantia é um dos principais direitos que o Código de Defesa do Consumidor prevê para o consumidor. Se o produto apresentou vício, ele tem que registrar a reclamação perante o fornecedor, guardar o número do protocolo, guardar as informações da ligação, com quem falou, para quem ligou. E aquele fornecedor vai ter o prazo de 30 dias para solucionar o problema do produto. E não é só responder de boca, o problema é com sua rede elétrica ou algo dessa natureza. Porque, inclusive, se o problema fosse a rede elétrica da consumidora, outros produtos iriam apresentar falhas semelhantes. Então, essa resposta tem que ser por escrito, ele tem que justificar de maneira formal para a consumidora. Obviamente, ela não estando satisfeita, ela pode dar entrada na justiça.
Um outro direito básico previsto para os consumidores é a chamada inversão do ônus da prova. Então, o fornecedor é que deve demonstrar que aquele produto dele não possui vício de fábrica e que o suposto problema deriva de uma outra causa. Só após essa comprovação é que ele estaria isento de responsabilidade. Mas dificilmente ele comprovaria isso. O consumidor pode procurar o PROCON ou pode dar entrada diretamente na justiça. A depender do valor, se for até 20 salários mínimos, pode dar entrada no juizado especial, não precisa contratar advogado nesse sentido, mas acima de 20 salários mínimos, se a disputa for em torno de um valor superior a 20 salários mínimos, ela contrata um advogado ou advogada de sua confiança para poder fazer valer os seus direitos. A gente está falando, nesse caso específico, de um produto novo. E ela até cita na fala que gostaria de ter um outro produto, uma troca, já que não está funcionando. Pode existir dessa forma, ou até mesmo um ressarcimento do valor, se ela não quiser ficar com o produto por conta desse monte de problema? Excelente pergunta. Pode, mas o fornecedor também tem direitos, digamos assim. O Código de Defesa do Consumidor prevê lá no artigo 18 que o fornecedor, ao ser notificado desse problema do produto, ele tem um prazo de 30 dias, a assistência técnica autorizada do fabricante, tem o prazo de 30 dias para solucionar os problemas que estiverem naquele produto. Se passar desse prazo de 30 dias, a consumidora pode escolher ou dinheiro de volta, corrigido monetariamente inclusive, ou um produto novo, ou desconto para adquirir outro produto. Isso é um direito do consumidor escolher isso. Não cabe ao fabricante escolher, porque isso se trata de um direito próprio do consumidor. Mas aí o fornecedor tem esses 30 dias para consertar o produto. Obrigado, Nivelson, que está nos ajudando sobre essas situações relacionadas ao direito do consumidor. Se você tem assim um problema, assim como a dona Márcia e tantos outros, é só entrar em contato com a nossa equipe através do nosso WhatsApp 991988212 e participar do quadro Seu Direito toda quarta-feira aqui com a ajuda de um especialista ajudando o consumidor a entender os seus direitos. Almir. Exatamente, Gessé. Toda quarta-feira tem o seu direito para a gente conferir no AB1. Valeu, daqui a pouquinho você está voltando com a gente. Obrigado, Gessé. Agora vamos dar uma olhadinha em Garanhuns, vamos ver como é que está o tempo lá no Agreste Meridional nessa quarta-feira. Imagens ao vivo para você da Cidade das Flores e o dia deve seguir assim, com sol entre nuvens e à noite o céu deve ficar parcialmente nublado. Nesse momento, a temperatura está marcando 26 graus, está aí na tela. E a mínima deve ficar em torno dos 20 graus hoje. E olha só, a partir do dia 1º de maio, sexta-feira agora, entra em vigor a bandeira tarifária amarela para todo o país. Essa mudança foi anunciada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, e implica em aumento do valor para os clientes. Então, a gente vai chamar a Aline Mello mais uma vez para falar sobre esse assunto e trazer dicas valiosas de economia também. Né, Aline? É isso mesmo, Almir. A previsão é de que seja um aumento de R$ 1,90 aproximadamente a cada 100 kW consumido. E a gente entende melhor o motivo desse aumento com o Rafael, que está aqui para conversar com a gente. Ele faz parte da Neo Energia e vai explicar. Existe uma justificativa, né, Rafael? Boa tarde para você. Boa tarde, Aline. Boa tarde a todos que nos assistem. Isso, né? Devido à criticidade, né, nos reservatórios, né, de água, a nossa matriz energética ela é composta, a grande maioria, pelas fontes hidráulicas, né, as hidrelétricas, né, que tem um custo de geração mais baixo. Então, quando esses reservatórios entram em nível crítico, a ANEEL ela direciona para que outras fontes sejam utilizadas, e fontes mais caras, a exemplo de gás natural, de carvão, né? E com isso, a ANEEL ela avalia mês a mês, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, o incremento ou não da bandeira tarifária. Nesse mês, a partir do dia 1º de maio, né, a próxima sexta-feira, nós teremos esse acréscimo aí de R$ 1,90 para cada 100 kW. Fatores climáticos influenciam nesse aumento também? Isso, né? Como o sistema ele é interligado, né, tá? Hoje, né, o Brasil, principalmente na região sul e sudeste, está com a maior escassez de água, apesar da nossa região aqui tem um volume de água, né, até razoável, mas devido a essa escassez no sul, né, os reservatórios eles entraram nesse nível um pouco mais crítico e aí a necessidade de acionar essas fontes mais caras e aí por isso a entrada da bandeira tarifária. Quais são as principais orientações que a gente pode deixar para a população para tentar economizar no dia a dia? Isso, né, o uso racional, né? Então,
eu tentar utilizar ao máximo a iluminação natural. Então, tá em casa durante o dia, abrir a cortina, né? Se tiver no ambiente, né, à noite, ao sair, desligar, né? Alguns equipamentos, né? Verificar principalmente alguns equipamentos como geladeira, né? A questão de não ficar abrindo e fechando com muita frequência, né? Isso vai fazer com que a temperatura externa ela entre na geladeira e faça com que ela trabalhe mais forçada. Falando também da geladeira, a questão de verificar, né, a questão da borracha de vedação, né, isso faz com que o compressor ele trabalhe mais forçadamente. E temos também para ar-condicionado, chuveiro elétrico, então é usar de forma racional. O chuveiro se colocar na temperatura mais baixa, né, ou tentar utilizar, né, se não abrir mão do banho quente, utilizar na posição de verão. E com isso vai economizar energia e, consequentemente, esse incremento ele vai pesar menos no bolso. Perfeito. A orientação, então, é reforçar esse consumo de energia consciente, Almir. É isso mesmo, viu, Aline? Muito obrigado pelas informações, junto a essas orientações ao vivo aqui no AB1. Valeu! E vamos seguindo, porque nos últimos anos o Brasil voltou a registrar casos de sarampo, pessoal. A maioria desses casos foi de pessoas que contraíram o vírus fora do país. A doença ainda é considerada controlada aqui no Brasil por conta da vacina, que é a única forma de prevenção, hein? Em 2025, o Brasil registrou 38 casos de sarampo. Em 2026, já são 2, entre eles um bebê que tinha viajado para fora do país e uma jovem sem histórico de vacinação. Depois de anos de controle, a doença volta a preocupar. O sarampo é uma doença viral grave e altamente contagiosa. Uma única pessoa infectada pode transmitir o vírus para até 90% das pessoas próximas que não estejam imunizadas. Geralmente acomete mais crianças e os sintomas principais são febre, rasgo cutâneo, manchas na pele, coriza, tosse seca e conjuntivite. Então, se a gente tem uma criança com esse conjunto de sinais e sintomas, a gente pode dizer que é um caso suspeito de sarampo. A conjuntivite e a coriza são 2 dos sintomas que chamam muita atenção, né, são bem particulares e chamam atenção maior para o sarampo. As pessoas mais vulneráveis de longe são as crianças, principalmente crianças com menos do que 5 anos de idade. E aquelas com menos de 2 anos de idade, por conta de não terem ainda o sistema imunológico ainda bem formado, robusto, elas estão mais vulneráveis às complicações do sarampo, que são, sobretudo, a pneumonia e que é habitualmente a causa que pode eventualmente levar à morte. Até a década de 1960, o sarampo era uma das principais causas de morte entre crianças no Brasil. A doença se espalhava com facilidade e provocava surtos frequentes. Em 1986, o Brasil viveu uma grande epidemia de sarampo, uma das maiores na história do país, antes da introdução mais ampla da vacinação. Foram notificados quase 130 mil casos. Houve milhares de mortes, principalmente entre crianças. Esse cenário aconteceu antes da consolidação do Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, mas que só ganhou força nas décadas seguintes, com as campanhas em massa. A partir dali, o Brasil intensificou as estratégias de vacinação. O infectologista e pesquisador da Fiocruz explicou que nos anos 90, o sarampo entrou de vez na lista de prioridades da saúde pública, com metas de vacinação acima de 95%. Com o início do Programa Nacional de Imunizações, no início da década de 70, começa a haver realmente um plano mais robusto e entre a década de 70 e a década de 90, começa a haver um plano mais elaborado, né, com campanhas massivas, sobretudo em crianças, na faixa etária dos 2 até os 15 anos de idade, e que fez com que a gente tivesse uma diminuição bastante significativa do número de casos, consequentemente também do número de óbitos. Em 2016, o Brasil recebeu o Certificado Internacional de Eliminação do Sarampo. Mas a queda na vacinação fez a doença retornar e em 2018 o Brasil voltou a registrar milhares de casos da doença. O sarampo reemerge através da região norte do país, né, pelo fluxo de imigrantes, sobretudo de países vindos da Venezuela e do Haiti. Em 2024, o Brasil voltou a ser considerado um país livre do sarampo.
Mesmo assim, os casos recentes mostram que o risco continua e só a vacinação pode prevenir novos surtos do sarampo. Ela é gratuita, segura e está disponível nos postos de saúde. No ano de 2025, nós tivemos quase 38 casos de sarampo. Isso preocupa muito, né? Deixa a gente numa situação de extrema vulnerabilidade. A gente corre o risco constante de estar reemergindo uma doença que já teve sob controle há uma década atrás. E amanhã no AB1 tem o AB Saúde e nós vamos falar sobre queda de cabelo. Veja. A alopécia ou queda de cabelo atinge homens e mulheres e pode ter causas genéticas, hormonais ou até mesmo emocionais. De acordo com o Ministério da Saúde, ela afeta cerca de 1 a 2% da população e pode surgir em qualquer idade. A condição pode ser temporária ou permanente e também estar ligada a doenças ou fatores como estresse e má alimentação. E esse é o tema do AB Saúde desta quinta-feira. Isso, é amanhã. Agora é meio-dia, 35 minutos. O assunto agora é o contrato com cláusula de fidelização. É uma prática comum em alguns serviços, como internet e telefonia, por exemplo. E para que tudo esteja dentro da legalidade, alguns critérios são muito importantes. Então, o Gessé Acioli está voltando e vai conversar com a gente sobre esse assunto. Gessé? Pois é, Almi, esse é um assunto muito importante, porque quando a gente contrata algum desses serviços, acaba se deparando com essa questão da fidelidade. O Niverson está novamente conosco aqui. Niverson, a gente tem essa situação aí de contratar um serviço e ele tem aquele prazo de fidelização. Eu tenho um contrato ali de 1 ano para permanecer, seja de conta de internet, seja do serviço de telefonia. O que é que a gente precisa entender para saber se está certo ou está errado esse tipo de serviço e de contrato? Boa tarde. Perfeito, boa tarde a todos novamente. É permitido esse tipo de contrato, a fidelidade é permitida, inclusive em se tratando de telefonia, internet, telefone fixo, é regulamentado pela Anatel e geralmente a fidelidade é de 12 meses, não pode ultrapassar disso no caso pessoa física e existe a previsão de uma multa. O que é ilegal? É cobrar uma multa fixa, independente de quanto tempo falte para finalizar o plano, então isso é regulamentado. Quando você pretender cancelar caso você queira, a multa tem que ser proporcional ao período que falta para terminar aquele plano, isso é um detalhe. No caso de pessoa jurídica, o prazo de fidelidade pode ser maior, mas a fidelidade ela só é de certo modo vantajosa se você obtiver um desconto considerável com relação a isso, e é por isso que as pessoas fazem um contrato de fidelidade. Mas lembre-se sempre, se o serviço apresentar algum tipo de falha, algum tipo de problema, ligue para o fornecedor, reclame, anote o número do protocolo. Se essa falha for constante ou se você tiver interrupções no fornecimento do serviço, isso é uma causa que você possui para cancelar o serviço sem pagar qualquer tipo de multa. Mas lembre-se sempre, guarde os comprovantes das notificações que você enviou, os protocolos que você registrou, das ligações que você fez, para demonstrar que aquele rompimento do contrato está sendo motivado pela má qualidade da prestação de serviço. É possível, por exemplo, nesse contrato, além do contrato de fidelização, que tem a fidelidade ali de 1 ano, por exemplo, acoplar isso, a questão de equipamentos, o uso de equipamentos, porque tem casos, por exemplo, da internet que a gente contrata, tem lá o equipamento que vai servir ali para a prestação daquele serviço. É possível estar junto nesse contrato? Sim, é possível, inclusive tem, obviamente, que está previsto o contrato, inclusive é um argumento que o fornecedor utiliza de que, vou deixar esse produto aqui incomodado com você, por empréstimo, aquele roteador ou algum outro equipamento. Isso é possível sim, e até uma forma de atrair também o consumidor para contratar este ou aquele fornecedor. Niverson, obrigado pelas informações hoje. Niverson Moura, que é especialista em direito público, nos ajudando a entender sobre o direito do consumidor. Almi. Muito obrigado, Gessé. Valeu. A gente agradece ao nosso entrevistado também, o Niverson, participando ao vivo com a gente nesse AB1. E olha, foi inaugurado ontem o Portal das Feiras 232, um novo empreendimento em São Caetano, focando no polo de confecções do Agreste. O espaço está localizado na BR-232, principal eixo de conexão do Agreste, facilitando o acesso de compradores que vêm de várias regiões. Nós conversamos com André Macedo, consultor de negócios da Prefeitura de São Caetano. Ele falou mais sobre esse empreendimento. Vamos ver? É muito importante para a nossa cidade, São Caetano. Nós somos produtores de enxoval infantil e participamos do polo de confecção do Agreste. Então, São Caetano está tendo essa oportunidade, um investimento feito pela Prefeitura. E nessa condição, todos os produtores da cidade, como
todos da região vão ter a oportunidade de ter um espaço com um custo acessível e poder comercializar junto com os demais polos de confecção da região. São 600 boxes? São 598 boxes e 40 lojas, mais praça de alimentação com 8 posições. André, quem quiser adquirir um box aqui, como é que faz? Qual é o procedimento? Pode entrar no portal das feiras, 232.com.br. Lá tem todas as informações, inclusive o edital, e pode fazer a inscrição. Já temos mais de 700 pré-cadastros, mas ainda há tempo, porque vai haver uma seleção e no edital tem toda a informação. E aí eu queria que você dissesse o seguinte, vai ser do segmento só infantil, enxoval ou não? Vai estar aberto para todo mundo? Não, a ideia é ter todos os segmentos, por isso o nome é Portal das Feiras 232. A intenção é ter a participação de todas as feiras da região de Caruaru, Toritama, Santa Cruz, Cupira e, evidentemente, São Caetano. Muito bem. A seguir, pessoal, tem o AB Esporte para a gente dar uma olhada nos gols que definiram os classificados para as semifinais da competição. A gente volta já, 12h, 40 minutos agora. De volta com o seu AB1, ó, e tá na hora do AB Esporte. Ontem a gente conheceu os semifinalistas da Copa TV Asa Branca de Futsal e Herbert Ramos está chegando com os detalhes dessa fase da competição. Não é isso, Herbert? Boa tarde para você. Olá, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligado aqui no nosso AB1. Ontem tivemos 4 partidas válidas pelas quartas de final da Copa TV Asa Branca de Futsal e 4 equipes garantiram vaga nas semifinais. Fizeram a festa, teve emoção, disputa por pênaltis e muito mais. Então simbora conferir um resumo de como foi essa noite. Não foi qualquer rodada. E sim, noite de partidas eliminatórias no Sesc, onde cada falha só dá direito ao passaporte da eliminação. No primeiro jogo, Barra FC de Barra de Farias, distrito de Brejo da Madre de Deus, contra a Agrestina. E teve equilíbrio em quadra. No tempo normal, placar de 2-2. Nos pênaltis, nervosismo, oração. E pelo placar de 6-5, a Agrestina levou a melhor e fez a festa. Está classificada para a semifinal. E quem iria estar junto nessa? Pois é, atrás de classificação também, Brejo da Madre de Deus contra o Independente aqui de Caruaru. E a equipe visitante foi mais eficiente. Brejo da Madre de Deus bateu o adversário por 3-1. E rolou mais confronto, o penúltimo das quartas, onde os de verde aí foram bem mais cirúrgicos quando necessário. A zona da Mata Sul vibra com a classificação de Palmares, que venceu com autoridade, 5-1 sobre Carauatã de Gravatá. Foi uma rodada de emoções e definições acompanhada por muitos internautas. Isso porque teve transmissão do CNF, o Caruaru no Face. E ali no comando, a narração do mestre Eri Santos. E atento às movimentações na quadra do Sesc, ele viu Caruaru ser melhor e superar o adversário. Caruaru também confirma presença na semifinal da Copa TV Asa Branca, com 3-1 no placar. E a competição vai se afunilando. A data dos próximos confrontos, dia 6 de maio, é para serem conhecidos os finalistas. Para cada fase uma camada de emoção, meu caro Herbert Ramos. É legal demais, né? Essas questões relacionadas à disputa que vai para os pênaltis, aquelas partidas que são resolvidas no placar direto. É muita emoção, né, meu amigo? Eu destaco aqui 2 jogos que me chamaram bastante atenção. A Agrestina, numa recuperação durante o campeonato, elimina Barra FC, atual campeão da Copa TV Asa Branca de Futsal, e Brejo da Madre de Deus, que consegue vencer, avançar na competição e até agora está 100% na competição. Mas os outros times que se classificaram também têm muita qualidade. Vai pegar fogo essa Copa. Se vai, hein? E depois de tudo isso que a gente viu na quadra, como é que ficam então os duelos das semifinais, hein, Herbert?
Almir, vai aparecer aí na tela também para todo mundo conferir os duelos das semifinais da Copa TV Asa Branca de futsal. Simbora dar uma olhada, Agrestina enfrenta Caruaru. Agrestina e Caruaru, os 2 duelos, dia 6 de maio. O outro jogo da semifinal é entre Brejo da Madre de Deus e Palmares, Brejo e Palmares. Então fica o convite aqui para todo mundo de Agrestina chegar junto no Sesc Caruaru, todo mundo de Brejo, de Palmares e, claro, de Caruaru, lá no Sesc Caruaru, que fica na rua Rui Limeira Rosal, bairro Petrópolis. Todo o acesso aos jogos é gratuito. Então todo mundo comparecer, conferir, e a gente vai seguir acompanhando a Copa TV Asa Branca de futsal. Mais detalhes, Almir, lá no nosso portal GE Caruaru e Região. A gente está fazendo a cobertura completa dessa competição e de outros destaques do esporte do interior. Vou ficando por aqui, Almir. Até amanhã. Valeu, viu, Ramos? Valeu, até amanhã. A seguir no AB1, você vai conhecer uma ideia diferente para vender tortas e que hoje é o sustento de algumas famílias. Uma ideia que movimenta a economia nas praças da cidade. E o segredo, hein? O segredo a gente mostra daqui a pouco. 12h, 47 minutos. A gente volta já. E o seu AB1 voltou 12h, 49 minutos, agora 12h50, ó. E a gente vai dar uma olhadinha na movimentação do trânsito. Olha só, essas imagens são da câmera que fica ali na Avenida Agamenon Magalhães, olhando para a Avenida Manuel de Freitas. Do lado direito, os veículos que passam aí na sua tela estão chegando na Avenida Manuel de Freitas. E do lado esquerdo, sentido contrário, o pessoal que está saindo da Manuel de Freitas, rumo ali à Avenida Agamenon Magalhães. Bastante movimento nesse instante, nesse pedaço da cidade. E olha, para quem vai passar pelo centro de Caruaru, atenção para essa informação, hein? Há um buraco aberto na rua Capitão João Velho, que tem atrapalhado o trânsito. Gessé Ascioli está ao vivo no local e vai trazer as informações para a gente agora. Hein, Gessé? Pois é, Almir, o buraco se abriu exatamente aqui onde o pessoal está com as motocicletas, né, no espaço destinado aqui na faixa para as motocicletas, bem no meio das 3 faixas. E aí o pessoal já fez a sinalização, já tem aqui equipamentos da MC de isolamento. A própria Compesa também informou que equipes já vieram ao local, fizeram o isolamento e à tarde vão iniciar os reparos. O buraco fica numa faixa que lembra muito o que já aconteceu na parte mais superior da rua, né? A gente já teve um outro problema aqui nessa rua, não sei se oriundo também naquele mesmo sentido, mas aparenta muito com isso. Então você está vendo aí as imagens do buraco, a área isolada, ela interdita a faixa do meio e parte da faixa onde os motociclistas ficam esperando quando o sinal está fechado. O ponto exato é aqui na rua Capitão João Velho, no cruzamento com a Coronel Limeira. Então, para quem está pegando essa área da cidade, sentido o centro da cidade, é bom ficar atento e evitar, passar por outras vias para evitar o grande fluxo de trânsito que acaba sendo interrompido por conta, parcialmente, por conta desse buraco que se abriu aqui na rua Capitão João Velho. Almir. Gessé, muito obrigado pelas informações precisas, né? Nossas equipes circulando ao vivo pelas ruas da cidade, trazendo essas informações lá na rua Capitão João Velho. Como a gente está vendo nessas imagens ao vivo, né? É sempre muito movimentado esse trecho aí da cidade e é um alerta importante para o condutor de veículo também. A gente vai seguir acompanhando. Muito obrigado, Gessé. Agora vamos falar sobre algumas delícias que geralmente pesam quase meio quilo, levam muito recheio e se tornaram as queridinhas de quem circula pelas praças de Caruaru. A gente está falando das famosas fatias gigantes que dominam o paladar e as redes sociais também. É tanto sucesso que tem gente enfrentando fila para garantir um pedaço delas. Então a gente foi conferir como essas fatias generosas viraram fonte de renda e uma tentação difícil de resistir. Olha só. De vários sabores e tamanhos exagerados, elas chamam a atenção só de olhar. Esses pedaços gigantescos de tortas ficaram conhecidos nas redes sociais e são chamados de Festival das Fatias. Rafaela começou a vender em junho do ano passado. Não fez nem um ano ainda e a equipe triplicou. Hoje ela trabalha com 6 profissionais que ajudam a atender a clientela aos sábados e aos domingos nesta praça no bairro Universitário.
Na época, a fama foi tão grande que filas se formaram para provar a novidade. E depois de tanto tempo, as filas ainda persistem. Hoje, 5 horas da tarde, pelo menos tem umas 15 pessoas aqui e gente de todas as idades, desde os pequenos até os mais velhos, né? Como é teu nome? Carol. Carol, e aí? Já escolheu o sabor que vai pedir? Já. Tá aqui todo sábado? Quase todos. Vale a pena esperar a fila. Vale. É bem gostoso. Tô vendo que tu trouxe até a companhia pequenos, uma amiga. Tirei ela da academia pra vir comer. Tô vendo ela com roupa de treinar. E aí, fugiu do treino? Fugi do treino e da dieta. Mas dizem que a boa dieta é aquela que dá pra comer de tudo, né? Sim, com certeza. Bora ver hoje, né? Vamos ver se eu vou sair da dieta. As fatias custam entre 20 e 30 reais a depender do sabor. A gente buscou inspiração lá no pessoal de Goiânia, porque eles são muito fortes nisso de feira, e as tortas vieram de lá. Então, São João do ano passado, a gente trouxe para cá, para a cidade. Somos pioneiros nessa questão aqui do Festival de Fatias e vem sendo um sucesso de lá para cá. E hoje, o que é que tu vende, por exemplo? Qual é o sabor mais pedido? O sabor mais pedido é a nossa Matilda. Ela é um bolo todo chocolatudo, com uma calda, uma concha de ganache de chocolate nobre. Ela é perfeita. E são bem grandes, né, as fatias? São bem generosas, a gente realmente não peca nesse detalhe. São ingredientes de qualidade e as fatias são bem caprichadas. Dá para dividir? Dá. Assim, se você for assim, uma pessoa legal, dá para dividir. A Matilda, a Pudim são fatias mais caprichadas que a gente tem. Na mesma praça encontramos Jane, que começou na confeitaria em 2020, ainda na pandemia. A empreendedora encontrou na área uma maneira de ganhar dinheiro. Deu tão certo que até hoje ela permanece vendendo torta doces e salgadas. Ela e o marido se dividem no atendimento e no caixa. Jane conta que sempre tenta trazer novos sabores e fazer receitas pedidas pelos clientes. A gente inspira na internet para trazer um sabor novo para o cliente. E o que mais sai geralmente é a Matilda, a Amora com limão siciliana, a gente também tem a folhata de morango, o pudim de ninho com morango, e pudim de ninho com Nutella, tanto sabor que a gente fica meio sem saber. E é verdade que às vezes até o cliente pede sabores diferentes, vendo nas redes sociais. Até o cliente pede sabor diferente também. E a gente também, quando o cliente vem para fica indeciso, ele também pode provar também. E assim, novos e antigos clientes vêm aqui para deixar a vida mais doce. Nunca tinha provado, mas como eu sempre estou saindo da faculdade, à noite, eu vejo eles trabalhando assim, comercializando esses bolos. Experimentei e adorei o bolo. E aí hoje vai levar quantas fatias para casa? Rapaz, eu pretendo levar só uma, para tentar manter um pouquinho a dieta, para não fugir muito dela. A gente sempre vai mudando, vai variando, né? Eu já provei de Amora com limão siciliano, já provei de palha italiano, já provei Matilda, já provei pudim com ninho com Nutella, uma delícia, todos são delícia. Não dá para enjoar? Não dá para enjoar. Maravilhoso. No bairro de Vinópolis, em frente de casa, Amanda encontrou uma forma de ganhar uma grana extra. Ela foi atraída pela maré das fatias viralizadas. Nem sabia fazer bolo, mas usou uma receita da avó. Ganhou o apoio da esposa e da prima e se divide entre a doceria e como representante comercial. Tem dado muito certo, graças a Deus. A procura tem sido grande. Quando as pessoas vêm, que provam, sempre retornam, sempre elogiando o sabor que a gente entrega. É uma renda extra que faz diferença? É uma renda extra que faz diferença, com certeza. E para os clientes fica difícil resistir a uma tentação dessas. Vou ter que passar aqui e já pegar a minha torta. Afinal, as próprias imagens ali que a gente está vendo já chamam a atenção. É verdade, não tem como resistir, né? E daqui a pouquinho, pessoal, tem o Panorama CBN. A gente vai conversar com o coordenador de fiscalização do Detran, no interior do estado, Ivanildo Pereira. Entre os assuntos, a gente vai falar sobre as ações previstas para a campanha do Maio Amarelo do Detran. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia. E olha, antes da gente encerrar o AB1 de hoje, é importante deixar o nosso agradecimento a você que acompanha a nossa programação todos os dias, porque saiu o resultado da pesquisa de audiência, revelando que a TV Asa Branca mantém a posição de liderança em Caruaru e região. A emissora segue como a mais assistida, alcançando quase o dobro da audiência absoluta em relação à terceira colocada, o que reforça a preferência do público ao longo da nossa programação. Esse desempenho também aparece nos programas locais.
No horário do almoço, o AB1 segue como uma das principais escolhas com 17 de audiência absoluta, mantendo a relevância e a proximidade com o público. O AB2 é líder absoluto, é o telejornal mais assistido da região, com uma diferença de audiência absoluta de 25,8 em relação à segunda colocada, evidenciando a força do jornalismo local. E o Chega Junto aparece na liderança com uma vantagem de 133% de audiência absoluta em relação à principal concorrente. Há 35 anos, a TV Asa Branca mantém a trajetória de referência em comunicação regional, com informação, entretenimento e o principal, a proximidade com você, com a população. Por isso, fica aqui o nosso muito obrigado. E assim termina o seu AB1 dessa quarta-feira, desejando uma ótima tarde para todo mundo e marcando um novo encontro para amanhã, a partir das 11h45, se Deus quiser. Até lá, pessoal!